Boa tarde, Target. Graças e paz, meus irmãos. Tô meio coach naquela foto, né? Só foto, hein, gente? Mas que alegria estar aqui mais um ano, poder compartilhar a palavra com vocês. E obrigado, Sidney e toda a equipe. E o tema que me foi dado para nós pensarmos juntos é sobre a internet a serviço do reino de Deus. Olha aí. Poderia contar o testemunho, quem sabe, de como surgiu o Bibotalk, que é o ministério que faço parte, que criei, e hoje junto com os meus amigos e amigas, procuramos levar boa teologia até os confins da web. E é um trabalho que a gente começou online, mas se materializa por meio de livros, que graças ao bom Deus tem alcançado também muitas pessoas. E então, poderia contar um pouco dessa história para vocês, de como o Bibotalk nasceu, enfim, quem sabe até essa história fosse uma inspiração para algumas pessoas pensarem o ministério online, pensarem, né? Porque eu considero o Bibotalk um ministério para-eclesiástico que auxilia a igreja. Mas eu queria, na verdade, eu quero falar de treta. Eu estou aqui para falar de treta. Não, mentira, verdade, talvez, quem sabe, vamos ver, vamos pensar junto tudo isso. Porque quando a gente pensa em internet a serviço do reino de Deus, é legal a gente pensar um pouquinho também a dinâmica, né, do que é a internet, essa cybercultura. Porque todos nós que estamos aqui, não importa se você tem cabelos brancos ou você é um adolescente, você de alguma forma é impactado, de alguma forma você produz, de alguma forma a internet, as redes sociais, elas mexeram com você. De alguma forma, mas rede social, eu não tenho rede social. Tem sim, você tem o WhatsApp. O WhatsApp é uma rede social. A propósito, o dono do WhatsApp é dono, né, de boa parte das redes sociais aí. Então, não à toa aquilo que você conversa no WhatsApp, você abre o Instagram, aparece uma propaganda para você. Já percebeu? Pois é, não existem segredos para o senhor Zuckerberg. Ele sabe de tudo da sua vida, sabe o que você conversa, e não só sabe, né, como há investigações aí rolando, manipulação, eleições e todo um monte de coisa rodando por aí, porque de fato a internet e a rede social é algo muito poderoso e que tem sim feito a cabeça de muita gente. Os meios de comunicação sempre influenciaram, os meios de comunicação sempre foram um meio de comunicar alguma coisa, comunicar uma ideia, comunicar uma ideologia. Por que não um meio de comunicar uma teologia? E a igreja sempre foi uma instituição que utilizou a tecnologia a seu favor. Se você para pensar no próprio sino, né? O primeiro meio de comunicação de massa é o sino, que chamava as pessoas para uma reunião. A gente tem a reforma protestante, hoje eu e você somos aí evangélicos, né? Temos aqui batistas, assembleianos, presbiterianos, presbetor, matiz, quadrã, luther, costais, tem uma variedade aí, né? Nós somos protestantes porque um dia um monge agustiniano resolveu protestar contra a igreja. Graças a Deus não foi morto, como muitos eram naquele tempo, mas as ideias dele só foi possível serem difundidas na Europa por causa da tecnologia, a imprensa de Gutenberg. Então a igreja de alguma forma sempre vai se utilizar da tecnologia. E por que ela não se utiliza também na internet? E ela se utiliza sim, de forma positiva, de forma negativa, e a gente precisa, né? Somos meio bebês digitais ainda. Aliás, tem duas coisas que a igreja, ela é meio bebê ainda. É na questão do uso da internet para a glória de Deus e dos meios de comunicação audiovisuais, de formas gerais. A gente agora ouve falar do The Chosen passando no cinema, né? Mas antes era uma coisa muito tímida ainda em relação à produção audiovisual, cinema, filmes, geralmente roteiros muito ruins, né? Então tem aí um campo, né, um ministério a ser explorado, bons cineastas com boas mensagens e que de alguma forma propague o evangelho. Mas o fato é, meus irmãos e irmãs, que as redes sociais, a internet de forma geral, ela trouxe uma dificuldade para a igreja, dificuldade essa que sempre existiu. A igreja, ela sempre precisou lutar pela unidade. E a unidade é algo muito importante na propagação do reino de Deus. Não à toa Jesus fala que um reino dividido, ele não dá conta. Mas Bíblia, por que tu diz que a igreja sempre lutou pela unidade? Porque às vezes a gente tem uma tendência, e uma falsa tendência, de dar aquela idolatrada na igreja primitiva.
Não é? Eu que já fui do movimento pentecostal, cantei muito aquela música. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Quem era desse tempo aí? Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Já viram que eu canto mal, né, gente? Então, ainda bem que o ministério de louvor não é o meu forte. Mas a gente idolatra um pouco a igreja primitiva, e de fato eles têm méritos, por serem, né, a primeira comunidade a viver na prática as palavras de Jesus. Mas eu não sei se você leu o Novo Testamento, meu irmão, está longe de ser perfeito. Aliás, as cartas de Paulo existem porque já tinha treta na igreja. O primeiro escrito do Novo Testamento, né, ou a primeira carta de Paulo, enfim, Gálatas, um dos primeiros escritos do Novo Testamento, é resolvendo treta. É Paulo chamando Pedro de hipócrita. É nesse nível o negócio. É nesse nível. Então sim, é uma igreja que tem problemas. Paulo fala tanto de unidade. Jesus tem um capítulo inteirinho orando e falando sobre unidade, porque é um desafio a unidade. É um desafio nós termos a mesma atitude de Cristo. É um desafio nós termos o mesmo pensamento, no sentido daquilo que Paulo vai falando na sua carta aos Filipenses. No capítulo 2, a partir do versículo 5, olha, tenham a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo jeito de pensar, tenham a mesma postura, ou, algumas traduções que eu gosto bastante, tenham a mesma mentalidade. A ideia não é todos nós termos o mesmo pensamento, aquela uniformidade. Não, somos todos nós pré-milenistas, somos todos nós assim, acreditamos assim, pensamos assim, votamos nesse partido, fazemos isso. Não é esse tipo de unidade que o Novo Testamento está falando. Ter o mesmo pensamento não é esse tipo de coisa. Mas Bíblia, o que isso tem a ver com a internet, reino de Deus? É que com a internet, as nossas divergências de desavenças, elas ganham proporções planetárias. A gente fica sabendo da treta de Zwinglio e Lutero, que infelizmente não concordaram em relação à ceia, mas a gente fica sabendo porque tem gente que vai registrando a história e tal, e a gente deve aprender com a treta deles. A gente não aprende muito. Hoje não, as nossas tretas são discutidas por todo mundo. Eu não sou presbiteriano, respeito muito a igreja presbiteriana, meus melhores amigos são presbiterianos, grandes teólogos que eu respeito são presbiterianos, mas eu não sou presbiteriano, adoro um batismo por imersão. Eu não sou presbiteriano, eu sou arminiano, é isso aí, e está tudo bem. Aí, de repente eu entro no Twitter e tem um monte de gente como eu, que não é presbiteriana, e está discutindo a decisão do Supremo Concílio. Para quê? Literalmente não é problema seu. Mas a internet dá essa falsa liberdade de comunhão, não, porque a igreja batista agora está fazendo isso. Mano, tu é batista? Não, fica quietinho, querido. Vai, posta um versículo bíblico aí. Porque a rede social, ela ampliou a nossa desavença, que sempre teve, e a gente sempre precisou lutar, sempre, está ali, vai ler a carta de Paulo, é ele tentando, gente, pelo amor de Deus, vamos resolver, vamos lutar pela unidade da igreja, é Paulo clamando aos Efésios, aos Filipenses, mano, Filipenses, Paulo chega a citar o nome, que eram duas amigonas de Paulo, que Paulo não cita o nome dos seus adversários, né, só de gente que é amiga mesmo, e ele fala assim, Evódia e Sintique, pelo amor de Deus, se resolvam. Evódia, leia o capítulo 4 de Filipenses, está lá, Evódia e Sintique, resolvam as suas tretas. Evódia e Sintique, não sei o que causou a desavença em vocês, mas elas provavelmente eram líderes da igreja, por isso que Paulo gasta um tempinho com elas ali, e Paulo cita outros colaboradores, então subentende-se que Evódia e Sintique tinham liderança na igreja de Filipos. Olha, vocês lutaram comigo no evangelho, resolvam. Então perceba, era uma coisa local, né, que o Espírito Santo resolveu preservar para a gente aprender, para a gente aplicar na comunidade local. Com a internet não, a gente está discutindo o pecado de todo mundo agora, porque a gente joga na internet e tal, e a gente acha que agora é tudo um tribunal público. E isso, sem sombra de dúvida, não é usar a internet para a glória de Deus. Não é usar a internet para a promoção do reino de Deus, é lavar roupa suja. É lavar roupa suja. Aí a gente vira notícia de jornal, não porque a igreja está lá agora no Rio Grande do Sul, fazendo o que quase ninguém está fazendo.
Não, a gente vira notícia de jornal por causa de postagens estranhas de pastores que estão discutindo coisa que nem é para ele estar discutindo. A gente precisa entender que aquilo que falamos online, aquilo que discutimos online, tem a ver com a nossa vida offline. E que nem tudo é para ser levado para o online. Eu tenho visto pessoas que hoje em dia têm um certo receio e tem uma certa restrição com a igreja, porque não aguentou ver a postura dos líderes em determinado período do ano, que, mano, o que isso tem a ver com o evangelho que esses caras estão falando? O que essas mulheres estão falando? O que elas estão defendendo? O que isso tem a ver com a igreja? Mano, porque se a igreja é isso, eu não quero. Percebam, as pessoas não estão rejeitando o evangelho, elas estão rejeitando os evangélicos. E se você prestou atenção na fala da Andréia, ela falou alguma coisa parecida aí. Ser perseguido pelos motivos certos, e não por compartilhar notícia duvidosa. A gente precisa ter uma postura na internet que reflita aquilo que a gente crê. E o que eu vejo na internet é a gente se batendo. Mano, olha só que doido. Não, para prestar atenção nisso aqui. Imagina se a gente pudesse pegar o DeLorean ou a TARDIS, voltar no tempo, e aí você chega diante, eu nem vou citar Jesus aqui, vou citar só Pedro e Paulo. E a gente chega diante de Pedro e de Paulo. Gente, vocês sabiam que vai chegar um período na história em que a gente vai poder falar uma coisinha e centenas de pessoas vão ler ou vão ouvir o que a gente está falando? Às vezes, milhares de pessoas vão ver e ouvir o que a gente está falando. Às vezes, milhões de pessoas vão ver e ouvir o que a gente está falando. Vocês estão ligados que vai chegar? Aí Pedro fala assim, ó, gente, é sério? Quer dizer que aquilo que a gente vai escrever aqui e falar, não vai ser só umas 50, 100 pessoas, né? Não vai ser uma casa, uma região, uma sinagoga, vai ser centenas de pessoas. Tipo o que aconteceu no Pentecostes, que foi uma coisa realmente extraordinária, o começo da igreja, algo que não se repetiu assim com facilidade. É Pedro, é Paulo, uau! E o que vocês estão fazendo? A gente está lá se matando. A gente está lá, Pedro, a gente está lá falando mal dos outros, criticando a teologia dos outros, porque só a nossa é a certa. É isso, a gente está na internet se degladiando, transformando a internet num verdadeiro ringue, num verdadeiro areópago, só que sem a educação dos gregos e do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 17. Minha esposa hoje esse ano veio na Target, senhoras e senhores. Alexandra, alcança minha água, amor, por favor. Palmas, senhora Aquino. Atos, capítulo, esse tempo está errado, pode botar mais 20 minutos. Atos 17, a partir do versículo 16. Essa postura do apóstolo Paulo, a gente pode aprender com ela e levar para as nossas redes sociais, para a nossa postura online, para que o reino de Deus tenha a internet como uma ferramenta boa, e não como propagação de ódio e desavença. Vamos lá, 16, eu estou lendo na NVI, tá bom, gente? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Percebam, Paulo fica indignado. Aqui no grego, sabe o que significa? Indignado, pistola, furioso. Ele fica indignado porque ele vê a idolatria na cidade. Aí o texto continua dizendo que ele vai na sinagoga dos judeus e tal, conversando, ele discutia com a galera sobre isso. Depois chega um pessoal e ele vai lá, então, ele vai para uma reunião no Areópago, que era um lugar onde se discutia, se decidia várias coisas e tal, e o pessoal gostava das novidades. Era o fuxico, era o Twitter da época, a galera gostava de discutir. Só que, olha só, percebam, Paulo estava irritado com a idolatria, porque ele via o mal, e Paulo sabe que idolatria é uma coisa muito séria. Idolatria, inclusive, para Paulo está alienado à ganância, ao poder, ao dinheiro, idolatria. E ele vê isso na cidade, mas ele vai para o Areópago porque ele é chamado para trocar umas ideias. Olhem a postura de Paulo no versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, ou em algumas traduções, senhores atenienses, vejo que em tudo
em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, eu fiquei pistola, seus idólatras, vocês vão para o inferno, a teologia de vocês está errada. Não, né? Senhores atenienses, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Percebam, ele viu o pecado, ele viu o erro, mas ele age com paciência, com mansidão, com educação, com polidez. Senhores atenienses, eu vejo que vocês... E aí, se você continua lendo o discurso, ele vai citar filósofos e poetas gregos, porque Paulo conhecia, dialogava com a cultura, não demonizava a cultura. Porque para poder dialogar ou para poder evangelizar, precisa conhecer a cultura, fazer uma exegese cultural, entender os pontos. Sabe qual é o nosso problema? Na internet a gente não quer entender e não quer ouvir mais ninguém. A gente quer defender o nosso e está tudo certo. Porque a internet, ela despersonaliza as relações. Na internet não tem eu e tu, tem isso e aquilo. É esse que pensa diferente, aquele liberal, como me chamam na internet. Já recebi comentários do tipo assim: anátema. Você não precisa concordar com a minha teologia. Você não precisa concordar com os teóricos que eu sigo, que eu defendo, que eu exponho. Agora, você usar a palavra que Paulo utilizou e falou que são malditos aqueles que distorcem o evangelho, porque eu falei uma coisa terciária, um assunto que não é nem fundamental no cristianismo, você usar a mesma palavra. Olha, graças a Deus, irmãos, hoje a gente não queima pessoas. Porque a igreja católica queimou algumas pessoas, os protestantes afogaram outras. Porque não acha só que tem inquisição católica, tá? Que nem é esse demônio todo que a gente pinta por aí. Não foi tão horrível assim, mas foi. Mas os protestantes também mataram gente, tá? Lutero, Calvino, estão tudo lá agora tentando se explicar para Deus. Então veja bem, Jesus, é que eu entendi assim, por isso que eu deixei acontecer aquele rolê lá e morreu umas pessoas. A gente matou gente, evangélico também matou. Então hoje, graças a Deus pela lei, né, que prende se a gente mata, assim, a gente tem vontade de matar, tranquilo essa vontade, né? Mas assim, a gente não mata. Mas daí sabe o que a gente faz? A gente assassina a reputação. Aí a gente assassina a reputação nas redes sociais, publicamente, o escárnio público. Aí se a gente não faz nas redes sociais, a gente faz nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. A gente vai assassinando reputação. Mas não é fofoca, não é assassino de reputação. Estou te contando para você orar pela pessoa. Porque crente não fofoca, ele compartilha motivo de oração. Está entendendo? É isso, a gente vai utilizando um meio incrível de comunicação para se auto-sabotar, para se destruir, para xingar o outro, para ficar botando o versículo bíblico. Porque a militância de determinada ideologia, a gente vai lá e a gente não percebe que nas nossas igrejas tem um monte de irmão e irmã lutando com isso. Para pensar, um irmão, uma irmã na sua igreja que tem sentimentos homoafetivos, que é gay, e está lutando ali com isso. Quer ser um filho de Deus, um servo de Deus, não entende direito o que está acontecendo, mas ele sabe o que muitos irmãos e irmãs pensam na igreja: inferno, abominação, uou! E esfrega Levítico assim, na cara dele. Rede social. Não, mas é o que eu penso. Seja educado com o que você pensa. Vou dizer para vocês, eu estou na internet já tem um tempo, e eu já tive essa fase da beligerância, da treta. E a treta é muito legal porque ela dá ibope. A treta, ela causa. Os meus stories têm um número X de visualização. E aí esses dias eu coloquei assim, alguém perguntou: nossa, por que o fulano não está mais gravando podcast? Aí eu comentei: porque a gente não se fala mais. E eu marquei ele, na zoeira, né? Porque era zoeira, eu até marquei ele. Gente, o meu direct... Por quê? Porque o que aconteceu? Meu Deus, por quê? E ele, para aumentar a brincadeira, repostou no Instagram dele. E só botou assim, ó, então.
Mano, a DM dele também, meu, o que aconteceu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, eu sei que o meu story, sei lá, de 8 mil visualizações foi para 32 mil visualizações. Treta dá engajamento. Falar mal dos outros dá engajamento. Sabe, criticar a teologia do irmão dá engajamento. Porque sabe o que é? Porque isso tem a ver com vaidade, tem a ver com cobiça, tem a ver com tudo quanto é o caldeirão de pecado isso aí. Porque no fundo você fica numa câmara de eco, porque você fala mal, tem outra gente que também, sabe, também pensa daquele jeito, aí você recebe um monte de aplauso, e é aquela loucura, porque é gente te aplaudindo, e gente querendo defender quem você está criticando. E olha, se tem uma coisa que eu descobri na internet, que você pode defender, você pode citar a pessoa mais horrível da história, que eu não quero citar nomes aqui para o vídeo não cair, tá? Mas você pode citar a pessoa mais horrível da história, que vai ter gente defendendo nos comentários. Tá bom? Quem entendeu, entendeu. Fica aí a reflexão, tá? Então assim, você pode citar a pessoa e vai ter gente defendendo. É isso, gente, a internet é isso daí. A internet é essa loucura. E os crentes estão lá fazendo a mesma loucuragem. Olha, se você não tem algo bom para compartilhar, não compartilha. Resolvam suas tretas em casa, na igreja local, com a pessoa, chama no privado, para não virar essa privada. Entende? Resolvam suas tretas, Evódia e Sintique. Quer fazer uma teologia pública, quer usar a internet para a glória de Deus, tenta a educação de Paulo, senhores atenienses. Mas conheça bem a cultura também da qual você está se propondo a falar. O que não faltam são textos, falando para nós trabalharmos com amabilidade. Eu citei Pedro, né? Pedro tem um texto, e aqui leio na NVT. Olha o que Pedro escreveu sobre a defesa da fé. Pedro escreve para uma comunidade que talvez vai passar por uma grande perseguição, ou já esteja no início de uma perseguição. E aí Pedro diz o seguinte, olha, consagrem, eu estou lendo 1 Pedro capítulo 3 a partir do versículo 15, 1 Pedro 3 a partir do versículo 15. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. Preste atenção aqui. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mas não, a gente quer defender com unhas e dentes a nossa teologia, a nossa crença. Gente, vamos lá. Tem como a gente fugir das denominações? Não, não tem. As denominações, elas são inevitáveis. As denominações são inevitáveis. As divisões são inevitáveis. Inevitáveis, não tem o que fazer. Vai ter divisão na igreja. Vai ter igreja que batiza criança, vai ter igreja que batiza adulto. Vai ter pré-milenista, vai ter amilenista. Vai ter dispensacionalista, vai ter isso, vai ter aquilo, congregacional, presbiteral, episcopal, igreja com dono, essa é complicada, tá? Então assim, vai ter. Agora é o seguinte, as cercas são inevitáveis. Mas vamos manter a nossa cerca baixa e vamos nos dar as mãos constantemente. Mark Dever fala isso, pastor batista, que tem toda uma tradição reformada, mas eu acho muito bonita essa palavra dele, olha, deixem suas cercas baixas e deem as mãos constantemente. Porque a gente precisa lutar por aquilo que nos une, por aquilo que nos torna cristão, pela essência do que é o evangelho, não ficar discutindo picuinha na internet. Fora que a internet dá aquele poder de que todo mundo é especialista, é impressionante. Estoura uma guerra em Israel, todo mundo especialista em Oriente Médio. Estoura uma guerra na Rússia, todo mundo especialista em Apocalipse, Gog e Magog. Eu sei que você já pensou isso, e não é, está errado. Tudo que você, 80% do que você ouviu sobre Apocalipse em podcast por aí, olha, desconfie fortemente. Muito fortemente. Sabe, todo mundo vira especialista em tudo. E é isso, e já não importa mais a verdade. Olha que loucura! Não importa mais a verdade, importa em quão bem você construiu determinado argumento e se isso virou um bom corte de podcast para você botar no Reels. É por isso que até hoje tem gente defendendo, olha, encontraram a Arca de Noé. Uma fake news da década de 90, que nos blogs a gente já tinha que desmentir isso. Não, sempre construindo o quê? A gente quer construir aquilo que vai gerar impacto, e vai gerar visualização, e vai gerar Reels. A verdade não importa. Gente, para nós a verdade importa.
Porque para nós a verdade não é um conceito, para nós a verdade não é uma filosofia, para nós a verdade não é nem teologia, para nós a verdade é uma pessoa. Então a verdade importa para nós. E o problema de um ativismo nas redes sociais e querer comentar toda a notícia que sai, é que em algum momento você vai se atropelar, e o evangelho vai sair manchado disso. A gente não dá conta de acompanhar esse mundo de informação, tecnologia e rede social. A gente nem foi feito para isso. A nossa cabeça não aguenta isso. Eu passei 2 meses sem Instagram, e se não fosse o meu trabalho, talvez passaria o resto da minha vida. Porque a gente não dá conta, morreu gente, viveu gente, sobrevivi, não sobrevivi, nasceu, morreu, doença, religião, política, futebol, morreu, tragédia, desgraça, falava, é isso. A nossa cabeça não dá conta de processar esse rolê todo. E é isso, né? Todo mundo dono da verdade, ninguém olhando mais no olho de ninguém, ninguém conversando mais com ninguém, ninguém querendo se importar. A gente não se importa mais com as histórias por trás dos avatares. E nós somos uma religião encarnada. A nossa fé fala de um Deus que se encarnou. Se tem um Deus encarnado, é o nosso. Nosso Deus é encarnado. Isso tem a ver com, isso é um espelho para a igreja, uma igreja que se encarna, uma igreja de carne e osso. A internet para o reino de Deus é uma grande ferramenta. Por causa do The Chosen, por exemplo, com o seu aplicativo, pessoas na Holanda estão se convertendo e sendo ferramenta de evangelização. Cultos sendo transmitido online, tem alcançado várias pessoas, onde o evangelho não pode ir, mas o sinal da internet chega. Glória a Deus, e ela tem que ser usada dessa maneira, não para crente ficar em casa. E a gente precisa da vida real, porque a vida real, ela nos ajuda a superar as nossas diferenças. Termino contando algo maravilhoso, que infelizmente nasceu no meio de uma tragédia. Se você não vive numa bolha, você sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Imagino até que essa igreja deve ter se mobilizado de alguma forma para ajudar, porque o Brasil inteiro olhou para o Rio Grande do Sul. Aí eu quero abrir um parênteses, eu ia falar uma coisa boa, mas deixa eu falar uma desgraça primeiro, além dessa desgraça natural. Mas que desgraça é olhar crente e colocar versículo de juízo de Deus. Não, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque lá tem muita religião de matriz africana, aí Deus está penalizando. Não, lá aconteceu porque o governador não é hétero. Crente falando isso, pastor, botando o texto bíblico, olha o juízo de Deus está, arrependa-se agora. Desculpa a palavra, pastor Sidney, teologia do cagaço, eu chamo isso. Uma teologia do cagaço, é profeta de tragédia pronta. Conhece profeta de tragédia pronta? Depois que aconteceu a tragédia, não, aconteceu isso por causa disso, profetinha. É igual o obreiro, né? É pedreiro de obra pronta. Essa obra aí, olha, veja bem, né? Mas não fez nada, só está julgando o que o outro fez. Aí tem o profeta de tragédia pronta. O que teve de gente usando a desgraça no Rio Grande do Sul para ficar botando o texto bíblico, para fazer acusação, para disseminar ódio, para disseminar preconceito. Não, mas eu estou defendendo a verdade. Rapaz, defenda com amor, respeito. Faça isso como Paulo orienta a Timóteo, com amabilidade. Timóteo capítulo 2. Não fique utilizando a desgraça como palco para evangelismo. Calma, no que diz respeito à internet e textos bíblicos isolados. Agora a igreja está lá, a igreja está dando pão que alimenta o corpo e está dando o pão da vida. Nesse sentido, super oportuno que a igreja faça isso. Mas vamos falar de coisa boa, já que eu tenho só 1 minuto e 50, 48. 2 pessoas que se odeiam na internet. Se odeiam, já trocaram farpas, acusações, coisa feia mesmo, assim, sabe? Que a gente olha e pensa, meu Deus, sério, os dois são crentes, assim? Aquela postura beligerante, belicosa, nojenta, sabe? Que não tem nada a ver com Jesus, com o evangelho. Aí de repente acontece essa tragédia. E a tragédia, gente, que vocês e eu, quem não foi lá em loco não tem noção do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O que a TV mostra, o que os stories mostram, olha, é um percentual da tragédia.
De repente acontece algo muito incrível. Uma igreja que não gosta da outra igreja, liga para essa igreja. E você entende o que eu estou falando, né? Não é uma igreja ligando para outra igreja, são pastores, obreiros se ligando. Tudo bem? Aqui é o fulano. Pensa no susto. O quê? Está me ligando? Olha, eu soube que vocês estão aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho incrível. E a gente está aqui também como igreja no Rio Grande do Sul, e a gente quer fazer um trabalho junto. Então, e começaram a trocar figurinhas. Olha que coisa linda. Por quê? Porque tem gente morrendo afogada, tem gente que não tem mais nada, tem gente em desespero. Então a nossa treta, porque você pensa a igreja assim, eu penso a igreja assado, essa treta não importa. Importa é nós nos unirmos na causa do Evangelho, que está chegando lá em forma de ajuda, de cesta básica, de consolo, de apoio. Não importa a nossa eclesiologia, não importa mais a nossa teologia, importa o Evangelho que nos une. Vamos lá, esqueça as nossas desavenças na internet, a vida real nos une. É isso, a vida real nos une. Esqueça as nossas desavenças, a gente vai continuar pensando diferente, mas agora não é momento da gente brigar na internet, é momento da gente ajudar quem precisa. Ué, gente, a tragédia do Rio Grande do Sul vai passar, se Deus quiser, daqui uns 10 anos. Mas a tragédia da humanidade caída e longe de Deus, essa continua até Jesus voltar. Não deveria ser um motivo suficiente para a gente continuar unido e esquecer a nossa brincadeirinha de internet? E aí eu termino citando uma peça cultural muito chique, muito sábia, né, de grandes pensadores do mundo moderno, que é o filme da Marvel. Em Vingadores, Guerra Secreta? Não, como é que é? Guerra Infinita? Guerra Secreta vai vir ainda. Guerra Infinita, tá lá, o Hulk chega na Terra depois de levar uma coça do Thanos, tá todo medroso, com medo, porque viu que o Thanos é poderoso, que é o inimigo, para você que não sabe o que é Marvel, tá? Um absurdo você não saber, mas tudo bem, tá? Aí ele está lá, e ele chega, e ele está com medo, aí chama o Tony Stark. Tony, a gente precisa esconder essa joia. A joia está meio perdida, o Visão, ele sumiu. Tony, você perdeu o Visão, você perdeu mais um super robô. Pois é, rapaz, é que o Visão agora é uma coisa mais complexa. E aí o que acontece? Então chama o Capitão América, para a gente poder achar ele. É que os Vingadores acabaram. Como assim? Como uma banda? É quase isso. A gente não se fala mais, eu e o Capitão. Aí o Bruce Banner, que é o Hulk, chega bem pertinho do Tony e fala assim, Tony, o Thanos está vindo, não importa com quem você fala ou não. Está entendendo, gente? Gente, o mundo jaz no maligno, não importa a sua teologia. Claro, né, gente, tem teologia que é muito errada, vamos também usar a cabeça. Tem gente que defende umas paradas aí que não dá para ter muita comunhão mesmo, aí tem que, né? Não, peraí, aí tu já está rompendo demais com a tradição cristã, aí a gente mantém uma certa distância. Mas sabe, eu estou falando das briguinhas da internet, calvinista, arminiano, pré-milenista, milenista, sabe? É isso, essas coisinhas, entendeu? Essas coisinhas que a gente se mata e lota um podcast e dá briga, essas coisinhas, elas são pequenas. Resolvam suas tretas, sentem para conversar, porque tem algo muito pior que a tragédia do Rio Grande do Sul, que é algo horrível, que é o pecado, que é o mundo que jaz no maligno, e isso deveria ser suficiente para nós nos unirmos, usarmos a internet para a glória de Deus. Deus abençoe todos vocês.